Olá! Hoje vamos conhecer os chamados dogmas institucionais que compõem os regimentos internos das mais variadas igrejas chamadas cristãs, os quais têm afastado as pessoas do Deus Pai ao invés de aproximá-las. São tantas regras humanas que acabam contribuindo para a desistência de muitos com relação à busca religiosa. Na Palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 29, nos versículos 13 a 16 está escrito: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: Quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: Ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: Ele nada sabe. O desejo de Deus sempre foi aproximar o homem para um relacionamento e não afastá-lo com regras. Desde o princípio, nos dias de Moisés, Deus convocou o povo para um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Criador. No texto do livro de Êxodo, no capítulo 19, versos 10 e 11, diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tudo o que Deus queria era apresentar-se ao povo que ele mesmo havia tirado com mão forte da escravidão do Egito, tendo usado Moisés para esse grande feito. Agora Deus intentava tornar-se conhecido como Pai e Libertador do povo, porém o povo o rejeitou, tendo medo e sabendo que haveria grande mudança interior, pois sabiam que morreriam ao ouvir Deus falar, como refere o texto. Livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 19, que diz: Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Desse modo, rejeitando a voz de Deus, a intimidade, o relacionamento direto, o povo recebeu regras, ditadas em mandamentos dados a Moisés da parte de Deus, como forma de conduzir o povo pela lei. Do dia em que Deus instituiu os mandamentos pelas tábuas da lei dadas a Moisés até hoje, o povo prefere ouvir o pastor do que ter intimidade com o Senhor. Deus, durante milênios, buscou uma forma de resgatar o homem da sua própria ignorância, tentando, através de feitos e milagres, aproximar-se da sua criatura, dando ao povo água no deserto, extraída da rocha, o maná, o pão do céu que caía no amanhecer com o orvalho, a coluna de nuvem de dia para atenuar o calor, a coluna de fogo à noite para aquecer o povo, as codornizes ao fim do dia para que o povo se alimentasse de proteínas, e tantos outros feitos, mas o povo, irredutível, preferiu a distância ao relacionamento. Deus enviou a Jesus, seu único filho, para viver entre nós e morrer por nós, removendo o véu que cobria o entendimento pela lei, dando-nos o livre acesso a ele, rasgando o véu do santuário, para que tenhamos livre acesso ao Pai. Agora, não como Deus, mas como Pai, ele se apresenta ao seu povo, a todo aquele que crê no santo nome de Jesus, o qual é o sacrifício vivo que abriu a porta dando-nos acesso a uma segunda chance de ouvir a sua voz sem intermediários. Como está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O adjetivo homem, que acompanha o nome Jesus Cristo, refere que a nenhum outro homem é dado o poder de intermediar uma oração ou petição. Ele é o único que pode levar nossas orações a Deus, e o único que trará as respostas de Deus. O povo, pela incredulidade e facilidade, sempre irá preferir que alguém faça o trabalho de intermediação. Desse modo, fazem suas petições para pastores e mestres da lei, buscando-os como intercessores e intermediadores,
pois ainda resistem a um relacionamento de intimidade com Deus. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versos 12 a 18, diz acerca da conversão: Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A palavra que fala do véu sobre a face de Moisés refere-se ao brilho na sua face, que reluzia quando ele vinha de um encontro com Deus. Porém, o brilho logo desvanecia, apagava, e para que os filhos de Israel não vissem que apagava, Moisés punha um véu sobre a face. Isso refere aos pastores que escondem a verdadeira face para serem vistos como santos diante do povo, mantendo todos súditos e escravos dos ensinos da lei, sem poder questionar. Quando é lida a lei, até hoje, o mesmo véu está nos corações dos homens, não lhes sendo permitido que vejam a verdade, preferindo viver uma submissão cega, ao invés de serem libertos pelo Senhor. Porém, à medida que questionam, que buscam pela revelação do Filho, na graça, o véu é removido pelo ato da conversão. E conhecendo o Espírito do Senhor, são libertos da ignorância, conhecendo Deus como Pai. Os ditos sacerdotes conhecem a graça, mas porque preferem dominar o povo a ter que libertá-los, mantêm pela lei a escravidão, oferecendo a promessa de castigos pela desobediência, ao invés de oferecer a misericórdia como nova chance. Melhor para eles é manter o domínio como fonte de lucro, fazendo o comércio da fé. Como está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 5, que diz: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignase, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Inventaram formas de assustar o povo e impor castigos divinos, construindo regimentos internos e leis que não constam nas sagradas escrituras. Ou ainda, o que é pior, usaram de textos da lei para intimidar o povo, fazendo-os de presa, ameaçando-os, com contradições pela tradução conveniente, forçando o povo a agir por medo e não por amor a Deus. Um exemplo disso são os dízimos e as ofertas. Usam do texto do livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus se referia aos sacerdotes que estavam roubando o Senhor, removendo os dízimos da casa de Deus e usando em causa própria, como fazem hoje. Observem o texto que diz, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que os necessitados possam usufruir do mantimento da casa do Senhor mediante suas necessidades. Na graça, o apóstolo Paulo instrui no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O próprio Moisés recebeu instrução de Deus sobre a voluntariedade de ofertar no livro de Êxodo, no capítulo 25, versos 1 e 2, que diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Deus nunca exigiu oferta de um coração contrariado, mas sempre instruiu sobre a prosperidade do que faz voluntariamente, com alegria. Outras leis impostas por igrejas e seus regimentos são os impedimentos, principalmente com relação a sear ou fazer a obra. Impuseram cursos e comandos para o voluntariado e dificultam o acesso ao serviço. Um exemplo com relação à ceia do Senhor é o uso de alguns textos da lei para bloquear o acesso à mesa, dando exclusividade para ofertantes e fazendo parecer que a mesa é para os perfeitos, quando na verdade a mesa é a reverência pela obediência ao mando de Jesus, no que ele mesmo disse: fazei isso em memória de mim, logo é uma ordem e não um convite. Então, impõe pelo regimento interno que o membro seja batizado nas águas, tenha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, se tem vida conjugal, seja casado de papel passado, seja ofertante e dizimista, seja membro efetivo da igreja, entre outras aberrações, impedindo que muitos tenham comunhão com o Senhor pelo ato da ceia. A ceia do Senhor é a oportunidade de nos examinar, e assim, examinando-nos, comer o pão e beber do cálice, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, que diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Os pseudos pastores têm sobrecarregado a igreja com regras e ameaças, e o povo, que prefere ouvir alguém que lê ao invés de ler, é facilmente enganado, como está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 4 e verso 6, que diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3 e versos de 1 a 7 está escrito: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Este texto refere-se aos pseudos pastores que, com aparência de piedade, se achegam nas pequenas congregações, que são as ditas mulherzinhas, que estão sobrecarregadas de desejos por falsas profecias, que aprendem sempre, mas que não podem chegar ao conhecimento da verdade, pois querem ouvir o que agrada e não o que transforma. Desse modo, tornam-se presas fáceis dos opressores espirituais, cães que têm por objetivo lamber as feridas do povo, oferecendo falsas promessas de cura. Deus, na sua sagrada Escritura, adverte os falsos pastores, dando-lhes aviso sobre sua audaciosa coragem de subversão. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós. Haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus, de antemão, sabia que iríamos viver dias tais como os que já antes houveram, e que seríamos enganados por falsos profetas. Também, no mesmo livro de 2 Pedro, no capítulo 2 e versos 20 a 22 diz: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se
do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Não se deixe aprisionar por dogmas e regimentos que se impõem à palavra de Deus, pois nada é mais importante ou maior que as sagradas Escrituras. Lembre-se das palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Logo, doutrinas que aprisionam não libertam. Jesus, ao instruir seus discípulos a ir adiante anunciar o Evangelho, deu diretrizes, as quais constam no livro de Lucas, no capítulo 10, versos 3 a 8, que instrui dizendo: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Ou seja, dependa de Deus, faça a sua missão, não ande de lugar em lugar. Tenha um objetivo, mas perceba qual o alimento oferecido. E se está sendo alimentado, fique nessa casa. Não discuta o Evangelho com os que querem impor regras. Não veja todos como filhos legítimos de Deus, pois há muitos iludidos que compreendem Deus como sendo o gênio da lâmpada, capaz de realizar todos os desejos. Como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 6, que diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Jesus cumpriu a lei, não a invalidou, mas cumpriu. Agora pela graça somos salvos, e isso é dom de Deus. Não é por merecermos, mas sim por termos a necessidade de salvação. É gratuito e só Deus pode dar, e nenhuma doutrina pode impedir o seu acesso ao Pai. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação não está na liberação dada por um homem. Nenhum pastor, bispo, apóstolo ou profeta tem o poder de te salvar. Isso só pode ser dado por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu espero que, por estas simples instruções, relacionando textos bíblicos a verdades, possa ter te libertado das doutrinas que impediam você de se achegar a Deus. Oro para que o Senhor Jesus te conduza para um lugar de paz, onde tenhas lugar à mesa, onde nada te impeça o serviço da obra, e onde o preletor te encaminhe a Cristo, que jamais sejas aprisionado aos homens, e livre possas servir a todos. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19 a 23, que diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço, por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Seja livre das pessoas para poder servi-las, e assim cumpra a lei de Cristo. Pastor Newton Padarats.